Olá a todos e todas, nós estamos aqui reunidos, todos os integrantes da Companhia Artesãos do Corpo, para conversarmos sobre a peça Senhor Calvino. É uma peça da companhia para espaços abertos, um dos nossos trabalhos mais apresentados. Acho que a gente já teve mais de 70 apresentações em espaços abertos. E o tema da nossa conversa vai ser aonde a gente coloca o banco, que foi um nome sugerido pelo Leandro, que a gente aprovou imediatamente, e vocês vão entender ao longo da nossa conversa por que desse nome e por que ele nos ajuda a contar sobre o processo de criação do Sr. Calvino, tá bom? Então, nós estamos aqui com o Ederson, olá, o Leandro. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. A Dom. Bon après-midi, good afternoon. A Fanny. I don't know how to say in Italian. O Hiro e o Marcelo. Então, acho que a gente pode começar a falar aonde que a gente põe o banco, né? Só contextualizando um pouquinho, para quem está nos ouvindo e vendo, é que o Senhor Calvino ele foi realizado, criado e construído inteiramente na rua, ali no Largo da Santa Cecília, que é um local que fica aqui bem perto do estúdio dos Artesãos do Corpo, e a gente ia para lá, né? E os ensaios eram ali feitos como deve ser, né? Um trabalho para espaço aberto. Não tem assim o dia que nós vamos apresentar e aquilo é uma surpresa para aquele lugar. Não, aquele lugar e aquelas pessoas que circulam ali e circulavam na época, elas foram vendo a cena se desenvolverem, elas davam palpite, elas conversavam com a gente no meio da cena, pessoas que trabalhavam no escritório lá perto, desciam na hora do almoço e falavam para a gente, eu sabia que vocês estavam aí por causa das músicas, né? Que o Marcelo ficava ali com o som, né? A diferença entre apresentação e ensaio, muitas vezes, é a qualidade do som, né, Marcelo? E o ensaio, a gente vai com um somzinho prêt-à-porter. E na apresentação vão caixas mais consistentes, né? Então, esse foi o começo do Sr. Calvino e de outras peças nossas para espaço aberto, mas, especialmente o Sr. Calvino, foi criado nessas condições, né? Tanto que, na hora que nós saímos de lá, a gente se perguntava, e nos outros espaços, como que vai ser? Mas, como o Sr. Calvino tem uma construção basicamente circular, a gente foi se adaptando em vários espaços do interior, de cidades do interior, de São Paulo, né? E fomos por aí. Então, que mais? Vamos começar a falar aonde a gente põe o banco? Quem quer falar? Essa pergunta dispara um monte de coisas, né? Porque quando o Léo sugeriu, todo mundo logo aceitou de cara esse tema, porque todo lugar que a gente vai instalar o Sr. Calvino, essa pergunta surge, né? E a gente vai falar com a Mirtes, até já virou um jargão, uma brincadeira, onde a gente vai colocar o banco. Porque o banco ele é um objeto cênico que a gente usa na peça e ele define um pouco a cenografia, define um pouco o nosso espaço cênico ali no lugar onde a gente vai instalar a peça. E
E ele também define a relação que a gente vai... Definir não, né? Ele dá um sinal da relação que a gente vai ter com aquele espaço. E é muito divertido pensar nisso, né? Porque a partir do momento que a gente define onde o banco vai ficar, a constelação ali dos objetos, dos atores, dos intérpretes, ela vai se definindo a partir daquela definição. Isso é bonito porque vai construindo o espetáculo a partir dessa escolha de onde o banco vai ficar. Não sei, acho muito... Tem muito a ver com a relação com o espaço público também, né? E com as cenografias e os cenários que a gente vai criando com o Sr. Calvino, né? O banco é um cenário, cada objeto, cada um vai criando micro ambientes ali onde as cenas vão ser desenroladas. Não sei. Primeiro me veio essa ideia de que a partir dessa pergunta a peça se é construída ali naquele lugar. E a cada novo espaço é uma nova criação e sempre vai ser uma nova pergunta. O banco nunca vai ficar no mesmo lugar, porque cada espaço é diferente um do outro, né? Cada dinâmica de convívio, de relação mesmo das pessoas com aquele espaço é diferente. Cada lugar é único e cada apresentação do Sr. Calvino é única e cada espaço, o banco vai ficar em um lugar específico. É muito, muito saboroso isso, né? A peça não tem essa rigidez, ela é fluida também por conta dessas escolhas que a gente faz observando o espaço mesmo, né? E definindo na hora esses lugares que a gente vai dançar. Sim, a gente tenta, Ederson, estão me ouvindo? A gente tenta, acho que no começo, até camuflar o banco, porque não é qualquer banco, né? É um banco total, assimétrico, que vira outras coisas durante a peça. E aí a gente usa de apoio uma mala grande que a gente tem com os objetos para que aquele banco pareça normal, né? Pareça um banco de praça. E aí a gente percebe que as pessoas vão e o que elas fazem no banco? Elas sentam no banco. Só que é um banco que não é um banco para sentar, como não é um banco que tem um banco que, como é que eu vou dizer? Não é um banco que tem uma estrutura para estar numa praça ou num lugar público que as pessoas sentem, ele não é tão resistente. E as pessoas carentes de esperar, elas sentam no banco. E aí, puxando aqui, você estava falando, vem a história de por que aquele banco, se você viu a peça, viu, sei lá, dessas dezenas de apresentações, você viu alguma vez, ou viu na internet, você sabe de que banco estou falando. Veio da provocação de que, na época, justamente nos bairros por onde a gente passava, os bancos estavam sendo retirados, né? Ou a prefeitura, na época, estava colocando dificuldades nos bancos e nos assentos das praças para que as pessoas pudessem deitar no banco, né? Isso numa dessas tentativas loucas e tantas tentativas loucas que a gente teve para conter o comportamento dos moradores de rua, de alguma forma, né? E então esse banco ele é engraçado na cena, mas a origem dele não é nada engraçada, né? É uma origem até bem trágica. E aí revela essa coisa que você falou da cidade, as pessoas sentam no banco porque elas estão, às vezes, numa praça, num lugar público, e elas não têm um lugar para sentar. E aí chega um aparelho público que não está lá. É só porque você já deslanchou para essa coisa de como o banco vai revelando o espaço, né? Quando você preenche com algum objeto qualquer, espaço público, a gente sente isso, parece dar uma função para um lugar que as pessoas, às vezes, insistem em ser só de passagem, né? E o lugar não precisa ser só de passagem. O lugar pode ser um lugar de estar na cidade. E o Sr. Calvino
ele é um convite também a isso, né? As pessoas pararem por algum instante a rotina, né? A loucura do dia a dia e respirar aquela praça de uma outra forma. E a Santa Cecília, quando a gente começou a fazer esse trabalho em 2013, hoje ainda tem alguns bancos lá, mas naquela época não tinha nenhum banco, né? Naquele espaço onde a gente criou esse espetáculo. Isso é muito louco, isso que você fala. Lembrando que na cena que a gente sempre está perguntando onde fica o banco, onde eu coloco o banco, é interessante que eu também preciso saber onde vai esse banco, né? Em que momento esse banco vai pousar, porque é nesse momento que eu tenho que mudar a música, né? Como a gente não tem um tempo, nosso tempo é um tempo solto, que a gente deixa correr a cena, e eu vou controlando a música ali no momento, conforme vai acontecendo. Quando o banco chega no lugar que ele vai ficar, eu sei que é onde eu tenho que fazer a passagem de uma música para outra, para a próxima cena. Então, onde vai o banco é onde eu sei que eu vou ter que mudar de música. Então, sempre é a minha pergunta. E aí, onde é que vai o banco? Onde é que para o banco? É a única coisa que eu preciso saber dessa peça. Para fazer a trilha sonora é onde vai o banco, onde para o banco. É isso. E lembrando que o banco ele não tem uma parada só, ele tem um começo, que é esse que você falou, né, Léo? Que a mala fica embaixo, mas depois ele vai ser deslocado 2 ou 3 vezes. Sim. Né? E aí ele vai ter uma parada final, né? Que não é a mesma onde ele estava no início da peça. E eu não sei responder essa pergunta. Eu não sei, porque põe ali tá bom, mas e depois, né? Qual é a parada final desse banco? A gente não sabe, porque nós não sabemos. Primeiro, quanto tempo vai levar essa nossa brincadeira de deslocar o banco, né? Porque o Léo e o Ederson, eles carregam o banco, né? E eu fico dizendo aonde que é melhor. Põe aqui, põe lá, não gostei, tira, põe de novo, fazendo uma brincadeira com as pessoas também, da onde fica mais bonito. Aí eles brincam, eles colocam o banco acima da cabeça das pessoas, enfim, vai aproximando a audiência da peça mais ainda nesse momento. Até que finalmente, então esse finalmente, onde vai repousar o banco, a gente não sabe mesmo, não tem marca. Olha, primeiro põe ali, depois ali. Não tem, porque nem eu sei aonde que o Léo e o Ederson vão andar com esse banco. Eles não sabem se eu vou gostar, entre aspas, desse lugar que eles puseram. E essa dinâmica, a gente pode afirmar que ela percorre todas as cenas da peça, basicamente. Nós sabemos o que nós vamos fazer, mas nós não sabemos quem vai passar perto da gente. Eu vou passar perto da Dom, eu vou... Né? Então, existem âncoras, né? Estações em que a gente sabe, ó, nesse momento toda a companhia vai estar sentada no banco e o Ederson vai estar fazendo uma cena ali, a gente está olhando. E daí o banco ele toma outro sentido, né? A gente, para fazer uma peça na rua, não tem coxia, não tem... Então, nós estamos em cena o tempo todo. E quando todos sentam no banco, nós estamos em cena, mas não estamos ao mesmo tempo. Porque quem está fazendo a cena ou é a Fanny, ou é o Hiro, ou é o Léo, ou é o Dom, ou é o Ederson. Né? Então, assim, o banco ele é muito simbólico na peça, ele indica, né, muito do nosso processo de trabalho que se repete no palco também.
que é essa improvisação em cena aberta, né? Todos nós temos liberdade em cena aberta até para parar o que está fazendo e olhar o que está acontecendo e depois retomar a sua consistência na peça, né? Isso é muito visível, né? Então, me perguntar onde fica o banco, sempre assim também, no palco é a mesma coisa. Normalmente, os técnicos, né, o iluminador, ou a pessoa que vai filmar ou fotografar, ela faz essa pergunta, né? E aí faz para a diretora, como se eu fosse uma diretora convencional, que determinasse, né, tudo. E escuta, onde vocês vão ficar? A cena termina quando ele levanta a mão, isso me mata, porque eu não posso responder, Então, o Marcelo, que faz a sonoplastia da peça, já está acostumado, né, com, por exemplo, tempo suspenso. O Leandro faz um solo e ele termina esse solo indo para o fundo do palco, e nesse momento o Marcelo vai começar a soltar um vídeo que tem um poema. E o Léo, ele tem total liberdade de permanecer em cena, e uma parte desse poema vai passar no corpo dele, ou sair antes da projeção. Então, para trabalhar com os artesãos do corpo, tem que ter essa tranquilidade, né? E esse timing para que a cena também não perca a próxima cena, né? Que não vá tudo de uma vez para um buraco e você não consiga mais sustentar a peça. Mas eu posso afirmar com total segurança que todos nós aqui na companhia hoje somos atores, né, muito seguros em si. Então, a gente administra a sua... Quando você está sozinho lá no palco, eu sei que cada um ele está sabendo, ele está conversando com a plateia e ele sabe que naquele momento ele precisa ficar mais. E na rua é a mesma coisa, né? Porque se vem uma criança brincar, a cena do banco, ela convida as crianças para escorregar no banco, porque o banco só tem perna de um lado, do outro ele não tem, é um escorregador. E quando tem muita criança, a cena fica enorme, que todos fazem fila para escorregar, né? Então, acho que... criança só, né? Nem sempre. Não, vem todas as infâncias, né? E essa estrutura, eu estava te ouvindo, Mirtes, agora, esse convite de interação é muito concreto com o banco. O convite é muito evidente, é muito claro que isso é permissível, mas e a exploração da fisicalidade do banco também, das várias formas que cada pessoa da companhia interage com o banco, em primeiro lugar, depois convidando para ter essa interação do público com o banco e explorar, e como é como se livrar dos movimentos cotidianos esperados, assim, de ser um cidadão da cidade andando, passando rápido, etc. Essa interação com o banco e um convite de se mexer e interagir com o objeto na cidade de outra forma. E isso, assim, para as crianças, para os adultos, para qualquer um, até para nós, fazendo em cada ambiente novo, é realmente uma passagem de um pouquinho mais de liberdade corporal. E isso é muito bonito de ver e sentir com aquele público e naquele momento, naquela praça, como que é essa sensação de liberdade? Se a gente precisa puxar muito, ou se já está assim, pulsando para, eles querem ir, e sentindo esses tempos e intensidades também com a interação com o público, é muito gostoso. E o banco, eu acho que é o objeto mais claro
disso. Mas dentro da peça também tem milhões de outros objetos que puxam essa interação com o público, de forma mais sutil ou de forma mais individual, que não é todo o elenco que está lá no banco. A gente tem aquelas nossas cenas com os objetos, com os lupos, com as folhas e tudo. Então, esses outros objetos que são um pouquinho menos acessíveis para ser exatamente claro como que é que o público vai interagir com esse objeto. O banco, então, é também tendo esse nome dessa conversa, o banco é o que realmente é o concreto convite, assim, isso, é assim, vem. E é bastante surpreendente também quando você falou sobre a estrutura irregular do banco, a mala, e que o público, no geral, parece que não percebem que o banco não é normal. Leandro falou no início, ele senta no banco, então nessa hora que levanta e depois assim vira, é uma surpresa. E isso me leva a pensar o quanto coisa que não observamos, não percebemos quando estamos andando na cidade, nesses ambientes densos de informação, o quanto de não sei, de magia, mistério, a gente não está percebendo, porque isso é uma coisa é evidente, não é escondido, essa estrutura insegura, não é escondido, está lá, tem uma mala embaixo, mas parece que bate olho e fala, é um banco, sabe, vou sentar. Então, eu acho que também a peça chama as pessoas para acordar a percepção, a observação, de ver detalhes e de curtir esses detalhes de outra forma. Eu espero que isso também afeta a percepção das pessoas do plateia depois da peça, não só durante a apresentação. Sim, muito bem lembrado, Dó. É incrível que as pessoas, as crianças, elas não têm nenhum problema em escorregar, né? Algumas ficam mais assim, mas não tem problema. E os adultos, eles têm um certo frisson, porque parece um risco e o banco está no chão. O máximo que você vai fazer é dar uma bundada no chão, que você cai, né? Você escorrega e acaba no chão. Então, tem um certo... Quanto que eu me arrisco aqui? Né? Ai, que legal, eu fui. Né? É isso, né? As pessoas viram meio crianças também. Né? E a peça tem esse frenesi, né? Tem momentos em que cada um está interagindo de uma maneira com o público, sem perder essa forma circular e sem perder a ligação de uns com os outros, porque tem coisas que eu perco no que está acontecendo ao mesmo tempo, mas tem coisas que eu sei que estão rindo com ele, com ela, né? Até que tem momentos em que a cena a gente sabe que vai culminar com a família, né? O seu objeto está lá, você está brincando, está interagindo, mas aquele momento é com a Fanny que vai culminar, porque é um balão que vai subir, né? Então, eu acho que o senhor Calvino, ele é uma peça que, assim como Espasmos Urbanos, que foi a primeira peça da Companhia Artesãos do Corpo, lá em 1999, definiu ali, né? Ali está toda a nossa maneira de atuar, de pensar cenicamente. Na primeira peça está tudo ali. O uso de objeto, a improvisação, a responsabilidade de cada ator, está tudo ali. O senhor Calvino também, ele define, e lógico que ele foi se modificando, né, nessas apresentações, nós fomos incluindo cenas, experimentando outras possibilidades, mas ele traz o espírito da rua, o espírito da companhia, essa liberdade. Nós estamos, nesse momento, apresentando online o Sr. Tati, que era para ser como o Sr. Calvino. O Sr. Calvino é inspirado
em dois personagens do escritor Italo Calvino, que é o Marcovaldo e o Palomar, né? Nós temos uma predileção pelo escritor, já fizemos outros trabalhos com Cidades Invisíveis, enfim. Então, nós queríamos fazer essa homenagem ao Italo Calvino, trazendo esse espírito da Itália. Muitas cenas são clichês, né? Mas é de propósito, é para trazer esse espírito de dois personagens, um extremamente detalhista, que presta atenção nos detalhes, e outro que é um romântico, um sonhador. O Senhor Tati já é o universo da França, porque é uma homenagem ao cineasta Jacques Tati, que, através do seu personagem Monsieur Rouleau, também vê o mundo de uma maneira muito especial, né? E essa peça a gente começou a ensaiar e aí veio a pandemia. Ela estava com uma estrutura para a rua. Estreia marcada, né? Estreia marcada. E aí nós não pudemos apresentar. Então, essa versão que está circulando na internet, ela não deixa de ter o espírito do Sr. Tati, mas ela não é exatamente a peça que vai para a rua, né? E assim, quando o Ederson fez a edição, ele intuiu mesmo que ela é uma continuação do Sr. Calvino. Então, nós todos aparecemos ali com os figurinos do Sr. Calvino, na peça do Sr. Calvino, na última cena do Sr. Tati, dizendo, nós vamos voltar, né? Nós vamos voltar para a rua. Que mais? Eu acho que falar do Sr. Calvino me remete muito a uma sensação que a gente trabalha sempre com a improvisação, né? Todas as peças estão abertas, né? Mas eu acho que... E tem peças também nossas que é na rua, né? Que também é espaço público, espaços mais variados. Mas é impressionante como o Sr. Calvino, ela convida as pessoas a entrarem. A quantidade de intromissão positiva, negativa e variada que a gente já recebeu durante a apresentação é imensa. É uma peça que ela é impossível ela ser realmente nem parecida com a anterior, né? É uma peça que tem muita variedade em cada apresentação, por ela ser tão convidativa também desse público, né? O público, ele é muito participativo, da gente já ter levado bronca, né? De estar ali, da gente também ser invadido por um multirão de crianças e elas participarem da peça talvez mais do que a gente, né? Então, eu acho que o Sr. Calvino ele tem essa diversão também da gente, a gente acaba perdendo o controle a gente tá ali, tá junto, né? Eu acho que isso é uma das graças também do Sr. Calvino, que ela tá fora das nossas mãos também, ela tá no público junto, né? Ela interage demais, então ela é muito gostosa também nessa parte. Dela ser uma surpresa para a gente. É uma surpresa. E ela, eu concordo com a Mirtz quando a Mirtz fala que traz muito da nossa pesquisa de linguagem ali o Sr. Calvino na rua, né? Porque a gente precisa estar 100% atento durante toda a peça. Não no sentido de tensão, né? Mas você está criando micro interações durante toda a peça, né? Tem a cena que tem, sei lá, 80% de foco do público, mas se você não está nessa cena que tem 80% do foco do público, você está nas bordas, mas você não está só observando, você está criando micro cenas ali e micro interações entre você e a plateia, entre você e o outro ator, que dá suporte para aquela cena principal, mas é muito gostoso de fazer, porque nunca você está esperando algo acontecer, você sempre está agindo, né? Você sempre está criando e compondo com aquela cena principal, com a paisagem que está sendo, onde você está atuando.
eu acho que é um espetáculo que tem mesmo que traz muito essa coisa da nossa linguagem, que é você estar em cena aberta, improvisando e presente ali, porque não tem coxia, né? Então você precisa estar na cena, mesmo que você está nas bordas, mas ali tem uma cena. A cena que, quando o Léo está dançando, o Leandro está dançando a cena dele, eu tô com a Fanny em volta ali, a gente está com uma microcena que a gente brinca, que está casando, que tem que as bolinhas, né, que a gente trouxe da outra cena, né, tem um vestígio da cena anterior nessa nossa micro-interação, mesmo que a cena, 80% do foco do público é lá no Leandro. Mas quem está ali do nosso ladinho está vivendo também aquela nossa brincadeira, né, que não tem o objetivo de tirar o foco da cena principal, mas você também não está ali na borda sem fazer nada, ou dormindo no ponto ali. Você está criando uma outra cena, né, que compõe na peça. Eu acho isso muito potente, assim, para o trabalho do intérprete. Na cena anterior, o Léo está mostrando o tecido, né? Antes da cena dele, o Léo mostra tipo, olha que legal, olha o tecido da minha roupa aqui por baixo e tal, né? Que vai servindo também de cola de uma cena para outra, né? Que vai juntando as cenas, né? Isso é bem legal. As bolinhas foram parar no Sr. Tati, né? Porque essas bolinhas é o tema, né? É um figurino que a gente criou, né? Todos... De alguma forma tem a bolinha. Tem bolinha. Todo mundo tem bolinha, de alguma maneira. E no Sr. Tati, as bolinhas também foram mandar uma mensagem, né? De conforto, de esperança nesse momento. Falar, Rigo, desculpa. Falar dessas passagens que são bem abrangentes, né? Porque são, dentro das cenas, de uma passagem para outra, as fronteiras são muito amplas, né? Quer dizer, são muito diluídas. A coisa que o Edson fala que as coisas vão acontecendo de micromaneiras em vários lugares. Quer dizer, o que pontua bastante, pelo menos assim, em linhas gerais, assim, são as músicas, né? Quando o Marcelo entra, mesmo assim, o Marcelo tem que observar muito as cenas, tem que estar muito dentro do espetáculo para colocar o som e jogar essas passagens, né? E essas passagens são muito sutis, porque assim, as cenas vão acontecendo paralelamente, né? Quer dizer, cada um vai se preparando para a outra, e se preparar não é a frio, é tudo a quente, né? Como as pessoas que estão em volta influencia no ânimo, como a gente, para onde que vai, para a esquerda, para a direita, que emoção que a gente vai dar, tal, né? E mesmo local, né? Se é um local mais escuro, então a gente tem que abrir espaço, abrir clareiras, né? Mesmo assim, se o público está muito frio, tem que puxar, tem que ir lá, tem que instigar, tem que olhar na cara, tal. E brincar. Então é uma coisa muito dinâmica, né? Coisa muito improviso. E a coisa de ser uma marca da companhia é evidente em todos os espetáculos, né? Quer dizer, e mesmo o Sr. Tati agora em vídeo traz isso. Só que assim, de uma forma reduzida, porque cada um no seu espaço, mas assim é um pouco a gente trazer a praça para dentro de casa, né? Isso transparece, né? Assim, a coisa de se falar que da leveza, da delicadeza, enfim, assim, a coisa da poesia é muito forte, né? Quando a gente está em cena, eu sinto que assim o que aflora da gente não é a brincadeira também, mas é muito mais forte a poesia, né? A coisa de você se transportar para lugares que a imaginação traz. Então, essa é a força da gente estar na rua, na praça, né? Que nem tem, assim, para mim, as mais fortes são as cenas finais, né? Que são as mais poéticas, né? Quer dizer, tem uma cena muito mais, assim, de brincadeira, que eu gosto mais do Sr. Calvino, é a cena das formigas, que é muito divertida, é muito brincante, dinâmica, assim, é uma posição mais confortável, mas ao mesmo tempo de brincadeira.
Mas logo após ela, entra uma que é bastante icônica para mim, que é a coisa a balada para um louco, né? A música muito forte, né? Então, aquilo traz as loucuras de cada um, né? As loucuras da praça, as loucuras da pessoa. E vai jogando para cima, no alto, e a imaginação vai girando, girando para cima como um redemoinho, um furacão, e isso vai desembocando num ato poético, né? Porque depois tem a coisa da água, e a gente começa a dançar com a água, com os rios que se formam na rua. Então, essa coisa de jogar a lupa no chão, no cantinho da praça, no formigueiro, na folhinha, quer dizer, de trazer isso e ampliar de uma maneira que isso salta e vira assim, o real vira o imaginário e o imaginário vira real, né? Isso vai... E a coisa do balão no final assim, que mais me emociona, né? Que é lindo, né? Então, essa energia que o Sr. Calvino traz e é tão longeva, né? Apesar de eu ter participado disso. Acho que foi 10 apresentações, que é bastante também. Mas... do micro para o macro, né? Do chão para o céu, né? Um tema da gente também. E uma coisa que você me fez lembrar, Rui, que imagine o tipo de movimentação que as cenas propõem, elas são totalmente ao contrário do que as boas maneiras dizem como que você deve se deslocar, se comportar, né? O Sr. Calvino, imagine, nós fizemos uma apresentação em frente à Bolsa de Valores, na hora do almoço. E aí eles saem, né, daqueles escritórios e eles veem 6 pessoas de 4 no chão, que são as formigas, andando no meio da cidade. Então, isso é muito... Carregando folhas. Carregando folhas, numa cidade que está cada vez mais seca, numa cidade que carece de lugares para você sentar, para você respirar, para você se manifestar corporalmente fora dessas estruturas rígidas que não são tão sadias, né? Para você respeitar as pessoas que estão na rua, que estão jogadas na rua, né? Eu acho que o Sr. Calvino tem muitas camadas mesmo. E não dá para deixar também de lembrar quanto foi traumático para nós, e está sendo ainda, né? Ficar sem poder trabalhar esse nosso lado na rua, sem poder compartilhar nossos trabalhos na rua, porque a rua abastece o palco abastece a rua. Esse é o nosso corpo, né? E nós não estamos na rua. E mesmo quando nós ainda estávamos, né? Foi quando houve essa passagem, em 2016 para 2017, em que o país começou a ser muito humilhado, as pessoas começaram a ficar muito preocupadas, e já apresentar o Sr. Calvino na rua, já a gente sentia esse clima, né, nas pessoas que estavam olhando, e foi até que a gente acabou dentro de casa. E nos primeiros momentos que a gente ensaiava o Sr. Tati, a gente se perguntava como vai ser voltar para a rua com o Sr. Tati, sendo que as nossas experiências na rua sempre foram muito boas. Tem problemas, claro, mas sempre era uma mensagem boa, né? E agora, com toda essa tragédia que aconteceu, que ainda acontece, como que a gente vai levar uma leveza para a rua, né? E eu acho que a gente está conseguindo superar isso, que o vídeo do Sr. Tati já mostra esse caminho, e a reação das pessoas que estão assistindo está sendo muito boa, né? De falar, a gente precisa dessa leveza, então, legal. Né? Já começamos a ficar mais seguros para poder voltar
para a rua, né? Espero que os tempos comecem a ficar a menos, né? Que essa animosidade e ela diminua um pouco, né? E a gente possa voltar, não sei de que maneira, né? Em breve, né? Porque nossos corpos estão precisando dessa experiência. Eu achei engraçado esse tema do Léo, né, que ele propôs de onde coloca o banco, porque eu lembro que a gente estava conversando sobre essa transição de que horas a gente volta a ensaiar, as peças que a gente está fazendo de vídeo, que tem uma necessidade que a gente está sentindo de voltar a se encontrar para poder trazer de novo, né, esse universo que a gente trabalha, né? E aí a gente sempre começa a projetar uma volta e aí percebe que ainda não é o momento. Então, essa coisa assim, aonde a gente coloca o banco, me veio muito, né? Aonde a gente se coloca nesse universo virtual, assim, como que a gente faz? Que a gente vai e volta, não sabe, passa por cima da cabeça de um, onde a gente coloca, né? E aí eu lembro que na hora que ele propôs isso, para mim me veio essa sensação, onde que a gente se coloca, onde a gente põe o banco. Então eu achei uma metáfora bem presente aqui para a gente nesse momento ainda. Que legal, é sim. E também tinha uma questão, né, que a gente conversou bastante, o Léo fala muito, que é como que, através do vídeo, né, a gente passa toda essa riqueza, que é quando você está na rua fazendo o trabalho com as pessoas, né, apresentando a peça com as pessoas. Eu não sei, acho que a gente tem conseguido, com as limitações, né, de estar na tela, não tenho 360 graus, não tem, mas acho que existe uma caixinha de joias, assim, bem, que a essência, né, da companhia, essa está preservada, né, na gente. Então, a gente consegue trabalhar com isso, seja em vídeo, seja ao vivo, não sei, essa sinceridade, essa escolha, né, da gente, ela está muito presente. Então, nós vamos ter que ter essa força para esperar mais um pouco, para depois poder ir voltando. Queria falar uma coisa também que veio durante a conversa, a gente tinha planejado, né? Porque o senhor Calvino e o senhor Tati, eles, quando a gente pensou neles, assim, pensou nessa ideia, né, eles surgiram como uma ideia de uma trilogia, que a gente chamou de trilogia das insignificâncias. Mas é interessante como isso já... as criações, elas transcenderam essa ideia, porque a gente já não fala mais de trilogia, porque daí senão você define, né? Então já foi, o senhor Calvino, o senhor Tati, tem só mais um, né? E a gente perdeu evita de falar nisso, porque é muito saboroso essa forma de criar. Tá até brincando com a Mitz, que virou uma franquia agora, né? Os senhores, né? Porque e as senhoras também, que a gente também está querendo. Oi? Senhor Verso. Virou essa ideia, porque é engraçado como você define algo, né? Dentro de uma estrutura, entre aspas, mercadológica, né? Que você fala, vamos fazer uma trilogia, mas na ação, na execução daquilo, quando você coloca aquilo para a vida, para girar, perde o sentido, né, esse planejamento, porque a vida é muito maior que a gente. Então, se você definir como uma trilogia, você ignora a vida, né? Porque isso pode virar não pode ter limite, né? Pode ser algo que vá além do 3, do 4, do 5, enquanto fizer sentido para a gente, enquanto personagens como o Ítalo Calvino, como Jacques Tati, nos inspirar. Eu acho que essa fagulha está presente, está pulsante, né?
E o Hiro também falou uma coisa que eu achei muito bonita, que volta àquela conversa que o Leandro falou no começo, né? Que é a nossa escolha pela delicadeza e pela poesia. Porque a Mirtz foi falando sobre a cena do banco, e é muito louco, né? Porque os temas são muito densos mesmo, né? Porque se você pensar a Mirtz como uma engenheira querendo definir aquele espaço público, né? Onde vocês vão colocar esse banco, onde eu vou definir, eu sozinha, né? Ela sozinha vai definir aonde a gente vai colocar aquele banco, e nós como os trabalhadores, né? A gente está sentindo qual é o movimento que aquele espaço está propondo, né? Não é a Mirtz, engenheira, que vai definir, a personagem dela que vai definir. O espaço já sabe onde o banco deve ficar, né? Então, a gente, se você percebe que o poder público ele não dialoga com o lugar, né? Ele chega lá e define. E o senhor Calvino, nessa cena do banco, ele sente onde é o lugar que esse banco deve estar para criar sentido naquela praça e para as próximas cenas, né? E daí outra coisa, né? O banco ele pode virar algo que não seja o banco mesmo, né? Ele pode virar um escorregador, ele pode virar outras coisas, né? E é uma mensagem que a gente não tem como objetivo principal, mas ela está lá. Que a cidade ela pode servir para outras coisas, né? Inclusive para dançar. Então, o senhor Calvino tem, mas todos esses temas que são densos, reflexivos, né? A gente escolhe falar sobre eles com leveza e poesia. Então tá lá essa densidade, né? Mas a gente nunca traz essa densidade do senhor Calvino, do senhor Tati, com a gente escolhe a tinta da delicadeza e da poesia. Nos espetáculos do palco é outra tinta, né? É outra ênfase. Tem poesia, mas tem essas questões de um corpo mais contundente, mais crítico, né? Mas o senhor Calvino não deixa de ter a crítica, mas a gente escolhe, é uma escolha pela poesia mesmo. Eu acho isso muito saudável e muito interessante, porque toca as pessoas num lugar que está precisando ser tocado, né? E quantas pessoas, hein? Eu estava pensando, uau, 70, mais do que 70 apresentações. Hiro citou que ele participou em 10 ou mais apresentações. Mirtz e Edson, Leandro e Fanny e Marcelo, todas as apresentações, desde que foi criado. Eu não sei quantos eu participei desde que eu entrei, mas eu pensei, nossa, que sorte nosso de poder viver isso múltiplas vezes. E daí eu penso no público, o público com aqueles outros lá, naquele encontro, naquele momento, naquele dia, com aquela temperatura, com aquela pressa, com aquela notícia que saiu de manhã, naquele dia, tudo. Eles têm aquela experiência que é única. Mas nós vamos acumulando e nos informando com o que é para explorar, o que tem para explorar e quais são as possíveis conexões. E a coisa é muito rica, é muito variada e vai mudando também. Eu penso nessa cena que Hiro trouxe agora da água. Mirtz, você falou, estamos morando em uma cidade cada vez mais seca, cada vez menos convidativo para o público curtir, etc. Eu estou com uma memória, eu estava pensando, nossa, será que eu lembro todas as apresentações, os detalhes de cada um? Não, eu não lembro todos os detalhes de cada apresentação, porque a coisa começa a ficar, não sei, um acúmulo de memórias, e eu não tenho muita definição em caixinhas para, foi aquele, naquele, mas tem coisas marcantes que eu acho que guiam também o acúmulo de mais memórias. Eu lembro uma vez, com essa cena da água, quando o rio, pequenininho, de escala, outra coisa, nós somos gigantes, a água no chão, e a maneira que as crianças estavam interagindo com a água, e só de poder fazer assim no braço, com uma gota de água, com uma interação com uma pessoa que um dia vai ser adulto nessa cidade, e de
curtir com uma água de, não sei, que parece inacessível para aquela criança no vida cotidiano. Não temos interação com isso. E de só fazer assim, de forma poética, leve, delicadeza, mas de foco, eu falei, oh, algo mudou, sabe? Algo mudou. Agora estamos nessa crise hídrica, estamos nessa crise política, nem tantas crises que estamos vivendo, e só fazer essa conversa também, as memórias estão voltando mais, e com muito impulso para ir para a rua mesmo, sabe? Eu não sei quanto, Fanny, você falou, quando é que o banco vai para um lugar daqui a pouco, e eu espero que seja muito daqui a pouco mesmo, porque, nossa, dói. Dói de lembrar, não? Assim, e ficar falando, dói. A delicadeza de cada um de nós, né, com relação à peça é emocionante. Depois de todas essas apresentações, eu ainda dou risada, eu ainda me emociono, né? O vestido da Dom, né, Dom, foi feito junto com a sua mãe, que mora lá no Canadá, e você mesmo fez questão de fazer aquele vestido. Cada um criou o seu próprio figurino, né? Até o Marcelo resolveu ter o seu figurino nessa peça, né? E é isso, gente. O Sr. Calvino, nós temos várias outras peças para espaços abertos, mas o Sr. Calvino é o campeão. Então... Uma conversa à parte, né? Um tema também à parte do Sr. Calvino são as viagens, né? Porque ele já começa, já é uma performance viajar com o Sr. Calvino, né? Porque são muitos objetos, né? E eu lembro quando a gente foi se apresentar na cidade do Porto, que o banco teve que ser feito lá, né? Mas os objetos, como eles são muito personalizados, é muito difícil você falar para uma produção fazer um objeto que tem um valor muito pessoal até, né? E a construção daquilo e a utilização daquilo em cena tem uma não sei nem a palavra, mas é muito personalizado, né? Então não dá para alguém produzir isso, mas o banco foi produzido lá. Foi muito bonito também dançar em outro país, né? Você espalhar essa ideia de praça, né, que nasceu aqui na Santa Cecília, e essa praça originária, né, a Santa Cecília, ela vai sendo remontada em cada cidade, em cada país, em cada lugar. A viagem que a gente também fez no Circuito Sesc, onde a gente levou as peças para o interior, também foi uma experiência muito bonita, né? Cada lugar que a gente dançou, cada retorno do público também é muito. O Sr. Calvino, acho que como o Sr. Tati, ele é meio coração aberto, assim, né? Então as pessoas elas sentem a vontade para chegar e contar, né, o que elas sentiram para a gente, né? Quando acaba o espetáculo, né? São relatos que cada um deve ter o seu histórico aí de relatos, que é muito bonito, assim, né? Porque ela é uma peça que também permite, né? Ela tem essa abertura e as pessoas vêm. Mas tem uma cena que é da Balada para um Louco, né? Que cada um constrói a sua história, a sua loucura, e eu não sei a história de cada um, o que cada um criou, quer dizer, porque nunca foi dito, nunca foi colocado, e como eu já passei depois, e mesmo eu não disse exatamente o que eu faço, né? Porque assim, quando entra a música Balada para um Louco, é uma música que eu escutava muito, né, assim, há um tempo atrás, né? E assim, era coisa de loucura mesmo, da liberdade à loucura, da liberdade à imaginação, de você vivenciar coisas impossíveis, né? Então, para mim, assim, era um pouco... quer dizer, o mote que eu peguei, assim, é o medo de chuva, que é um medo de alguma coisa, né? Então, peguei uma capa de chuva. E essa capa de chuva, para mim, assim, tem várias representações, né? Assim, tipo
um amigo invisível, amigo oculto, aquelas coisas aquele cobertor que a criança carrega como seu suporte, como sua segurança. E me lembrava muito as cenas do Peter Pan, da Disney, né? Que me lembrava também que eram os Garotos Perdidos, né? A história dos Garotos Perdidos. E isso, assim, para mim, essa capa representava esses Garotos Perdidos, né? Esse amigo oculto que você, quando criança, você cria na imaginação e você quer ter ele sempre junto, né? E que ele te cobre, te protege e voa junto contigo e vai no redemoinho, né? E um pouco assim, esse foi o início de quando eu entrei nos artesãos, né? Um pouco eu tinha essa imagem, né? Dos Garotos Perdidos, quer dizer, a gente se juntar com os iguais, né? Com as pessoas que têm afetos, afinidades, e tá explorando essa parte emotiva, artística, tal, né? Então, um pouco assim, eu desenrolei um pouco a história por aí, né? Quer dizer, agora essa história também foi para a rua e também está desenrolando outros caminhos. Então, eu queria saber de cada um, assim, qual a história dentro desse com esses objetos, que é um dos motes também grandes motes do grupo, né? É isso. Eu acho que, no geral, o Hiro está certo. O mote é esse, é um desvario, né? É uma embriaguez, um lusco-fusco, um sonho, um desequilíbrio, né? E aí cada um traz sua história. Então, se vocês quiserem falar, não sei. Quer falar, Fanny? Posso falar. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o Sr. Calvino, eu estava voltando para a companhia também, né? Eu fui para a França e aí estava voltando, então ainda estava tateando devagarzinho. E aí tinha a cena da Odete com os aviõezinhos, que remetia muito esse ar, né? O vento, né? Tinha essa questão aérea, assim, da cena. E que eu achava muito precioso esse local aéreo. E aí eu não lembro exatamente de onde surgiu, se a Mi propôs ou a gente falou juntas, eu não lembro exatamente de onde veio, mas a ideia de origamis. E aí foi essa. E aí também tem o conto do Marcovaldo, que tem o balão, né? Que tem o balão azul, né? Aí foi uma possibilidade, né? De tentar dar vida para aqueles pássaros, né? E tentar levar isso para o ar. Então tinha esse desejo de trabalhar essa parte aérea. Então essa pessoa que é tão obcecada ali, que ela quer dar vida para aqueles animais ali de papel e tenta encontrar soluções para que eles consigam alcançar voo. Foi um pouco essa ideia, assim. E aí saiu. É legal falar que, assim, a gente nunca teve, a priori, a pretensão de que sua cena, ela, entre aspas, encerraria esse bloco, né? Isso surge no fazer, né? No fazer, que é como se fosse uma consequência lógica, mas ela não foi pensada antes. Ela acontece durante as apresentações que vai se configurando. Nesse momento, esse bloco de cena acabou, não é, né? Acabou entre aspas, porque acabou com essa subida do balão. Mas a gente não pensa isso antes, né? Tem também a música, né? Que ela ajuda bastante. A minha inspiração veio desses trabalhadores que vendem coisas infláveis na rua, né? E uma imagem que um dia andando na rua, acho que todo mundo já deve ter tido essa imagem de ver um ser andando na rua cheio de coisas coloridas infláveis em volta dele.
E eu achei aquilo muito poético, né, na cidade. Sempre quando eu vejo essa imagem, me toca, assim, né? Porque é um ser diferente que habita as ruas de São Paulo, né? Tem um corpo de humano e uma cabeça feita com objetos infláveis, coloridos, brilhantes. Então, eu imaginava esse ser que não é desse lugar andando pela cidade e daí me veio essa imagem desse ser que se permite a essa loucura, né? De não ser igual a todos, ser diferente. Pelo menos tem uma parte do corpo dele que é diferente, que é de outra matéria. E aí a dança também nasce a partir dessa relação mesmo, né? Com um corpo que metade existe, metade não existe. É um pouco essa viagem, assim. Mas a inspiração é muito na rua. Ver esse personagem andando pela cidade e daí trazer isso para a cena. O meu, Hiro, veio primeiro da necessidade, porque no começo eu não tinha nenhum objeto nessa cena. Nos primórdios eu não tinha nenhum objeto. E em algum momento a Mirtes comentou comigo, não sei como, mas ela falou, tenta propor alguma coisa para a cena do louco. E eu não sabia o que propor mesmo. E aí, passeando na 25 de março, na época de carnaval, que é um lugar bastante inspirador de passagem, para você observar as coisas, as lojas estavam absolutamente decoradas para carnaval. E aí eu vi aquela serpentina caindo do teto e peguei alguma coisa na loja mesmo, e comecei a abanar para ver o movimento que aquilo tinha. Aí eu falei, nossa, então tem uma dança ali, né? Tem uma dança nesse objeto, tem alguma coisa aí. Enfim, peraí. A gente está te ouvindo, Leandro. Nós estamos te ouvindo. Cortou a imagem. Apareceu aqui, desculpa. Apareceu algum aviso aqui de a tela. Então, voltando, eu estava lá e comecei a ver que aquilo tinha um movimento, né? E comecei a usar aquilo na loja já pensando na dança. Falei, vou porque não comprá-lo, comprei-o. Somebody love. E aí propus a cena com a música. Eu lembro que na época foi no estúdio, mostrei a cena para o pessoal e todo mundo gostou, porque aquilo realmente parecia muita coisa, né? Alguns enxergam água viva, outros enxergam, enfim, muitas coisas por causa do movimento que o objeto dá. E com esse movimento, eu fui descobrindo também o objeto e essa cena durante essa jornada aí, dessas tantas apresentações do Sr. Calvino. Então, hoje, a cena, eu consigo dar muito mais funções para aquela forma tão fluida e muito mais loucuras do que eu conseguia sei lá, há 50, 60, 70 apresentações atrás. Porque tudo aquilo foi tendo um outro sentido, um outro movimento, e vai dando... para mim, é uma cena que dá muitos aspectos do Marco Valdo, se for pensar no Calvino, no Italo Calvino. Tem uma coisa para mim realmente de ar e de deixar fluir. Parecido a você, Hiro, eu entrei e assisti Sr. Calvino antes de fazer. Então, eu tinha visto, não sei quantas vezes, algumas vezes, e daí veio, assim, me dizer, Dawn, você agora vai ter que pensar em qual vai ser seu objeto para você poder entrar em cena, porque vai entrar e vai ter que ter. E eu não conhecia antes o Calvino, eu não tinha lido nada de Calvino, nada, não fazia parte da minha
formação, educação, a minha leitura, eu não conhecia. Daí eu comecei a ler. E eu li sobre... Eu estava lendo As Cidades Invisíveis. Eu sei que não era o foco da pesquisa inicial, assim, mas eu me encantei com essas histórias. E tem uma história, uma das cidades se chama Armila, que é citado. E essa cidade não tem mais nada nas estruturas da cidade, não tem mais muro, não tem mais teto, não tem mais fundação. A única coisa que permanece na cidade é toda a encanação e tubulação só. Então, é isso que é a cidade. É chegando na cidade, só é isso, que é palpável, visível, e que resta. A cidade é isso, só a encanação. Então, andares e andares e andares de tubulação e água saindo desses vários pontos. Tem banheiras com musas dentro dessas banheiras, tomando banho, que aparecem, ninfas das águas, assim, aparecendo, saindo, dentro dessa estrutura louca de som encanação. E me encantei, assim, com essa ideia e as visuais. Eu fui pesquisando, vi muitos artistas já fizeram representações de como seria isso. Eu falei, e daí você sabe também desse vínculo que eu tenho com água, e falei, putz, é isso, esse é o caminho. Então, fui comprar tubos de cobre e aquela coisa de vira e para ter, porque eu pensei, eu quero construir, se for possível, em vários pedaços dentro do meu kit, uma banheira, a ideia de uma banheira para eu poder tomar uma água, mas nunca funciona. Então, esse desespero de poder ou me mostrar, ou poder criar, ou sentir água também vem mudando muito, e em certos momentos vem com muito mais loucura mesmo, de não poder. Daí eu gosto de dar banho nos outros, de tocar os outros, e ter essa coisa de que essa ninfa das águas perdidas, que não está mais naquela, mas está num outro, está tentando resgatar essa estrutura que dava segurança ou identidade para ela. Então, é um pouquinho isso. E a música também, eu não conhecia. Então, então era Repete um isso. pouquinho esse final da sua fala, Dó. Não, era só essa de descobrir a música de duas formas, de descobrir a música em primeiro lugar, fazendo a peça, e depois de descobrir a música em outro contexto e fazer essa conexão e trazer a memória de todas as cenas assim suas com essa música, que tem tempos nas conexões e nas memórias e na relação que eu tenho com os objetos meus e os seus, e também com a música. A minha inspiração, Rigo, foram as mães da Praça de Maio, mas ao longo das apresentações, porque aí eu pego o giz e eu desenho os pés, né, que tem lá na Praça de Maio, em Buenos Aires, o percurso que as mães e as avós dos desaparecidos políticos, elas faziam em volta da praça, esse caminho. Então, eu desenho os pés, mas daí aquilo que o Ederson já falou e vocês falaram, a gente vai colocando poesia, né, e não ressaltando o sofrimento. Então, daquele desenho dos meus pés, era legal desenhar os pés de quem está nos assistindo, das crianças, das pessoas, né? E depois eu termino girando, né? Que é o desvario, né? Aquele giro que você fica tonto, não sabe onde você está.
Dependendo do espaço, eu não consigo fazer o desenho dos pés, porque se o chão não for legal, eu não consigo desenhar. Daí eu giro, enfim. É a peça assim, do faça o que de melhor você puder fazer naquele momento, né? Desde que você siga esse desvario. É legal lembrar que o Ítalo Calvino ele é um autor ítalo-cubano, né? Ele nasceu em Cuba, mas a família dele é italiana e ele viveu a vida toda na Itália. Então, essa última música também ela traz um pouquinho dessa sonoridade, né? Que ela é cantada em espanhol. Então, e outro disparador que teve foi o livro Senhor Calvino, que é do Gonçalo M. Tavares, que também ele criou um bairro, né? Ele tem um projeto que é o bairro, onde há vários autores, pensadores, escritores, artistas habitam, né? E o Senhor Calvino era um desses moradores. Mas daí a gente desviou um pouquinho dessa história dessa primeira inspiração do Gonçalo, porque o nossa paixão pelo Ítalo Calvino era muito maior. Então, daí o Palomar e o Marco Valdo foram as inspirações que mais sustentaram a criação, assim, no sentido de estudo mesmo, de leitura, dessa nossa maneira de transformar a literatura em dança, de transformar o cinema em dança. Foi essa brincadeira. Então, tá bom, gente. Muito gostoso. Foi muito gostoso, né? Então, a gente fica por aqui e até a próxima conversa dos artesãos do couro. Ok? Então, tchau, tchau. Um bacio. Até.